vocês? Como passaram essa semana? Lembraram de lavar as mãos, tomar bastante água? Eu passei uma semana muito legal, porque eu estava revisando os nossos conteúdos para a nossa aula de hoje. Tudo que nós aprendemos desde lá do comecinho do ano até a semana passada. Que é rito? Responde e a gente já volta.
Shalom, Shalom Adonai. Vamos falar agora sobre os ritos. O rito, em teoria, é a nossa próxima aula, nosso próximo ponto de interação, de comunicação, de verbalização exposicional aqui na nossa aula no canal A Rota da Teologia. Muito bem. O rito, em outro momento, ele foi estudado no contexto religioso. No século XIX, ele vai se tornar, para alguns etnólogos, um assegurador no que diz respeito às sociedades ditas primitivas. Até que ser considerado, no último quarto do século XX, um analista do contemporâneo, sobretudo por uma teorização das liturgias políticas e dos ritos profanos. Segundo uma tradição materialista, pode-se julgar o rito como um ato irracional, forma de invocação vazia e fútil. Com certas pessoas se dizem alérgicas ao ritualismo, o essencial e a observância formalista das regras. Nas sociedades formadas pela modernidade, a prática dos ritos religiosos, ela se tende a enfraquecer, porque o tempo vai causando um deslocamento da ritualização rumo a outras práticas que leva ao transcender. Então, o que quer dizer aqui o autor dentro desse contexto da sua teorização do rito? O rito, na verdade, no aspecto histórico, como ele coloca, é criado fruto de uma fantasia. Fruto de algo ficcioso, fictício. Que a pessoa programa, estabelece, cria, postula, para poder, na sua vida, ter algo em que ela possa se assegurar. E o mito é esse, o que ela pode se assegurar. E aí ela cria o ritual para que neste ritual ela possa se identificar, se comunicar e receber o que ela imagina, cria, fantasia em sua mente do mito, através das práticas desse rito. E esses ritos e rituais, inúmeros, diversos, eles têm a sua origem desde o princípio do contexto das sociedades antigas. No Egito havia rituais, porque havia mitos, porque havia deuses. Canaã, onde o povo de Israel, depois que saiu do Egito, foi estar vivendo, também havia ritos e rituais, porque Canaã tinha os deuses cananitas. Então as sociedades antigas praticavam rituais e tinham ritos estabelecidos devido aos mitos e às mitologias que praticavam em busca transcendente dentro da devoção que tinham a alguns deuses que eles postulavam para si. Frutos de imaginação, de fuga, de ficção, de fantasia. E aí vamos ver que, como ele explica, que na modernidade, algumas questões relevantes e oriundas dessas práticas mitológicas e ritualistas vão perdendo sentido, porque o homem vai descobrindo que é fantasia, vai descobrindo que não tem sentido, que não tem valor, e aí vai buscar o verdadeiro sentido e vai ir ao verdadeiro resultado e vai alcançar a salvação e mudança da sua vida,
vindo realmente a converter-se a um Deus verdadeiro e a estar com Deus. Agora, também temos que pensar que os mitos, eles muitas das vezes surgiram no sentido de uma ritualização terapêutica, não é? De um espetáculo, de uma oportunização, de um deslumbre, de um momento de descobertas, de conquistas, de resultados. E assim, nós podemos ver que os mitos, dentro do contexto ritualista, eles vão indo e vão causando várias expectativas que as pessoas formulam que naquelas práticas vão alcançar dentro das suas dos seus contatos para com o mito, ou procurando atrair o mito para si. E aí Benevides vai colocar algumas classificações e definições para alguns mitos, não é? E ele vai dizer a palavra rito, no aspecto de ritual, ela tem um sentido etimológico indo-europeu, que vai dizer vética, RTA, arta, que remete à ordem do cosmos, à ordem das relações entre os deuses. E a palavra latina ritus também vai designar o ordenado, o que é preciso fazer. E também vai ter o sentido de cerimônia, de coisa feita, coisa sagralizada, esplendor, pompa, e oração interior, e prática solene, e gestual, e carga simbólica. Então esses rituais que as pessoas praticam, e que praticam aqueles que seguem alguns mitos e estão fixados em um misticismo e uma prática mitológica, eles têm o sentido de ser ali um momento de reverenciar, de causar ali uma atração, uma atratividade do mito, através da honra que estão prestando, através da cerimônia em que estão praticando, através, quem sabe também, como coloca aqui, das relações cosmológicas, em que eles criam algumas fantasias em que com aquelas práticas estão conseguindo atrair aqueles falsos deuses, aqueles deuses que eles criaram fantasiosamente, e atrair os resultados que eles almejam, as potencialidades que eles estão buscando. Então isso é os grandes resultados que praticamente se potencializa na mente fértil daqueles que se submetem aos mitos, como uma fantasia e uma forma de fugir da realidade e querer se assegurar em algo que ela mesma criou como fruto da sua imaginação. Então, esse é o mal de algumas sociedades que hoje se absorvem de misticismos e de mitos e rituais que sabem que são práticas condutoras de uma morte psicológica, uma morte espiritual, uma morte até física. Então essa é a situação e circunstância que muitas sociedades se embrenham e muitas pessoas se envolvem nas suas fantasias que criam
ao invés de serem realistas e se direcionarem ao certo, ao verdadeiro, ao único, crendo somente em Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano, o Senhor, sobre tudo e sobre todos, aquele que é e aquele que era e aquele que sempre será, o um só Senhor, o um só único Deus, o Senhor que é autor da vida e da história e do tempo e de tudo o que está estabelecido no universo. Ele sim é o Senhor de tudo. E ele não é fruto de imaginação, ele é realidade. E ao servir a realidade, ao prestar culto à realidade, ao reverenciar a realidade, a pessoa está sendo real consigo mesma. Agora, com o mito, ela está sendo mentirosa consigo mesma e está vivenciando uma fantasia e vivendo em um mundo de fantasia. Obrigado a todos. Era mais uma aula aqui no seu canal A Rota da Vida. Vamos ler juntos o que o dicionário diz para nós, então? O rito é um comportamento repetido e invariável, mantido por um indivíduo na realização de determinada coisa ou atividade, um costume, um hábito, um conjunto de cerimônias e regras a serem observadas na prática de qualquer religião. E aqui nas nossas aulas nós vimos ritos de iniciação, ritos de passagem, ritos funerários, ritos celebrativos e muitos outros, que são aquelas ações repetidas, aquelas cerimônias. E nós também aprendemos que elas podem ser religiosas ou não. Uma vez por ano, que a gente faz uma vez por mês, e alguns que a gente faz todos os dias, bem certinho. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã e vai escovar os dentes. Escovar os dentes é um rito de saúde, um rito de higiene individual. É uma coisa que nós fazemos sozinhos. Então, acorda de manhã e escova os seus dentes. Algumas famílias têm como rito fazer o jantar todos os dias e todas as pessoas jantarem juntas, ali para reunir a sua família. É um rito coletivo. Eu tenho certeza que você faz muitos ritos todos os dias, mesmo sem perceber. São coisas que nós fazemos tão automaticamente, é tão do nosso hábito fazer, que a gente nem se dá conta que faz aquilo todos os dias exatamente igual. E é bem importante a gente refletir sobre isso. E as religiões também vão ter os seus ritos, também vão ter essas ações, esses hábitos, esses costumes que são repetidos periodicamente ou diariamente, né? Algumas religiões, por exemplo, como os Hare Krishna, têm o hábito de fazer o mantra Hare Krishna várias vezes por dia, usando aquela japamala, aquele colar de contas, onde eles vão contando quantas vezes eles fizeram. E eles fazem isso todos os dias. Outras religiões, por exemplo, como a católica, vão ter a missa todos os domingos. E dentro da missa tem uma série de ritos a serem seguidos. Então, os ritos fazem parte da nossa vida religiosa e também da nossa vida secular. Mas além dos mitos e dos ritos, nós aprendemos sobre algumas formas de expressão da religiosidade. Algumas formas de mostrar a religiosidade para as outras pessoas. E uma delas eram expressões artísticas. Nós vimos aí que as religiões se utilizam muito da arte para expressar a sua espiritualidade. E agora nós vamos ver um vídeo que é uma montagem de várias apresentações diferentes, de várias religiões diferentes, chamado Vozes do Sagrado. Quem promove esse evento, Vozes do Sagrado, é a Assintec, que eu já falei aqui com vocês sobre a Assintec nas nossas aulas, que é a Associação Interreligiosa de Educação, que nos ajuda aí a organizar o ensino religioso. E eles promovem esse evento que traz pessoas de várias religiões diferentes
apresentando as suas expressões artísticas, canto, dança, recitar trechos de livros sagrados. E agora nós vamos ver um vídeo que mostra algumas apresentações de música, de canto de religiões diferentes. Então, presta atenção nesse vídeo que foi preparado com muito carinho para a nossa aula de hoje. Eu te adoro, oh Senhor Supremo. Veno con la vida, daya kaya, para bakaya nasita, corazón garaga, cantar pakoti kamania, bejeja soa, govinda. Hari Puja Kamahangajame Govinda Hari Puja Kamahangajame Govinda Eu te adoro. Nós vimos que não é só a música, não é só o canto que é uma expressão artística da religiosidade dessas comunidades. Algumas religiões vão trazer como expressão a pintura, a escultura, a literatura. E eu trouxe aqui para a gente ler agora um poema que fala sobre a cultura indígena. Quem escreveu esse poema foi o Tiago Raqui.
que fica nesse livro aqui, A Pescaria do Curumim e Outros Poemas Indígenas. E eu vou ler agora um poema que faz parte desse livro. Vamos lá? Convite à alegria. A noite é de todos. Venham cantar, venham meninos, sorrir e dançar. A lua está sorrindo, o arco-íris dormindo. O sol continua sonhando com o dia que vem vindo. As estrelas já querem dormir, chamam a madrugada. O frio começa a partir nos primeiros raios da alvorada. E a manhã chega linda, toda vestida de alegria. Faz desabrochar a flor margarida, perfumando o dia de poesia. Amanhã é de todos. Venham cantar, venham meninos, sorrir e brincar. Então, esse poema do Tiago Raqui fala um pouquinho sobre essa cultura dos indígenas, que nós vimos também nas nossas aulas que a relação deles com a espiritualidade está muito ligada à natureza. Por isso, mesmo quando eles se expressam artisticamente em forma de literatura, a natureza aparece não só como pano de fundo, mas também como personagem principal. Aqui, falando da noite, da lua, das estrelas e da importância da gente lembrar que por mais que a noite seja escura, seja um pouquinho fria e que assuste um pouco, logo, logo o sol nasce de novo, o sol brilha como um convite para a gente sorrir, para a gente ficar feliz, para nós nos divertirmos e aproveitarmos a vida, aproveitarmos o dia. Essa mensagem é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sei que muitas vezes nós ficamos com medo. Parece muito assustador tudo o que aconteceu nesse ano de 2020. Mas é importante a gente lembrar que amanhã sempre é outro dia. O sol sempre vai nascer. E sempre é um motivo para a gente sorrir, para a gente ficar alegre, para a gente ficar feliz. E essas expressões artísticas da religiosidade, elas fazem parte da nossa cultura, da cultura popular, da cultura das religiões. E mesmo que a gente não professe aquela religião, que não seja a nossa fé, em algum momento nós já vimos algumas expressões artísticas dessa religiosidade. Em algum momento da nossa vida, isso fez parte do nosso dia, nem que seja por a gente ter visto uma foto, ter ouvido uma música de longe. Nós sempre temos contato com essas expressões artísticas da religiosidade. E essa era a nossa revisão do dia de hoje. Então fiquem bem, lembre de lavar muito bem as suas mãos, tomar bastante água e nós nos encontramos na semana que vem para mais uma revisão e mais diversidade religiosa. Até lá!